Jesus sempre repreendeu os fariseus e os escribas por eles serem muito hipócritas. Muitas vezes eles falavam da lei, o que tinha que ser feito, mas não seguiam. Hoje nós vemos muitas pessoas que seguem dessa mesma maneira, que falam muito o que deve ser feito, mas não vivem uma vida de santidade. Paz do Senhor aos irmãos, estamos começando mais uma pré-aula de escola dominical. Eu sou o diácono Kelvin e vamos agora para a lição 7 dessa revista dos jovens com o tema Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Hoje teremos a lição de número 7, que tem o tema Santidade de dentro para fora. É um tema muito importante, assim como o Matheus falou na última pré-aula. Todos os temas, quando nós vamos falar da Bíblia, é importante, porque a Bíblia inteira em si é importante. Mas santidade é um tema que bate bem eh, firme nos jovens, né? É um tema que os jovens precisam ser sempre lembrados desse tema de santidade. Viver uma vida em santidade, eu digo não só jovens, né? Adultos, crianças, até mesmo crianças precisam entender o que é santidade, que não pode fazer mal para o amiguinho do lado, né? É importante enfatizar isso para todas as classes. Mas para jovem parece que o negócio é mais intenso, porque jovem tem uma dificuldade de viver uma vida em santidade, muito por tudo que é oferecido para eles em toda a sua vida. Hoje nós iremos falar um pouco sobre um tema de Jesus ali no seu período aqui que ele teve o seu ministério aqui de 3 anos, né? Ele teve 33 anos de vida, mas em 3 anos só o seu ministério. E nesses 3 anos ele teve muitos debates com fariseus e escribas devido à sua hipocrisia, em que eles viviam uma vida ali que eles pregavam santidade, eles pregavam que deveria seguir os ritos e tradições, mas eles não seguiam, eles não tinham isso na sua concepção, eles eram hipócritas. O textual, ele está lá em Mateus, no capítulo 23, versículo 27, que nos diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos e mortos de toda imundícia e de toda imundícia. Aqui, Jesus ele já enfatiza um ponto muito forte e uma palavra até bem forte, que é questão do sepulcro caiado. O que que é um sepulcro caiado? É aquele sepulcro bem bonito. Você vai num cemitério e aí você vê aquela lápide bonita, só que por dentro é morto. É ossos. É um cheiro que, se for ali recente, é um cheiro de carne podre. E assim viviam os fariseus e os escribas. Eles viviam uma vida de hipocrisia. Então, eles tinham por fora tudo certo, tudo dentro da lei, tudo bonito, mas por dentro estavam podres, assim como um sepulcro caiado. O resumo da lição diz: Deus deseja uma santidade autêntica que vem de dentro para fora. A santidade ela tem que vir de dentro do coração para trazer para fora. Ou seja, você vive a santidade no seu coração, você busca fazer o que é reto, o que é santo, pois isso vai trazer para fora. As pessoas vão ver a diferença na sua vida, mas a gente vai falar mais sobre isso ao decorrer dos capítulos, dos temas da lição. A leitura bíblica em classe ela está em Mateus, no capítulo 15, do versículo 10 ao versículo 14. É um texto muito bom, ele vai ali passar por toda a lição de acordo com esses versículos, como nós sempre falamos, enfatiza isso para os seus alunos, mostre para eles, incentive a leitura, cada um lê um versículo, isso vai ajudá-los a estarem mais atentos à aula. Outra coisa também, como eu sempre falo, a leitura semanal. A revista tem a leitura semanal,
oriente os seus alunos a lerem em casa. Ou seja, na segunda-feira já fala, lê lá, Mateus 15:11, um versículo só. É só um versículo, rapidinho já lê. Na terça-feira, Mateus 15:19. Na quarta, Isaías 29:13, que é um versículo muito bom que nós iremos aqui falar também sobre ele. Quinta-feira, números 1, número 5, do 1 ao 4, que fala do leproso ali, da imundícia, né? Que os fariseus batiam bastante sobre a imundícia e a verdade, o que era imundo, não o que os fariseus diziam. Na sexta, Mateus 23:27, que é o textuário que fala sobre os escribas e fariseus que eram como sepulcros caiados. E no sábado, Mateus 24:24, que é a santidade somente uma santidade somente exterior, né? Viviam somente do exterior. Os objetivos da lição é mostrar a hipocrisia dos fariseus e escribas e os mestres da lei. 2. Conscientizar que o pseudo-santidade favorece a prática da injustiça. E 3. Mostrar o que leva uma pessoa à cegueira espiritual. Então, é esses temas que iremos bater nesta lição. Introdução nos diz: na lição desse domingo, vamos conhecer a respeito dos fariseus e escribas e suas atribuições para a sociedade judaica da época. Os escribas e fariseus são, por diversas vezes, confrontados por Jesus por serem hipócritas. Eles são desmascarados por Jesus em suas muitas pegadinhas teológicas, cujo intento era apanhar o mestre em alguma contradição. Veremos que Jesus advertiu aos escribas e fariseus e a nós também que a santidade deve vir de dentro para fora e não o contrário. Essas pegadinhas teológicas é muito interessante, porque você vai ver de acordo ao decorrer da Bíblia, muitas vezes Jesus sendo provado por esses mestres da lei que sobre algum tema. Todos conhecemos o tema da adúltera, que é a mulher adúltera, que é levada até Jesus, e aí eles colocaram Jesus de contra a parede, né? Ou acharam que tinha colocado, falando assim, se você matar ela, você vai matar alguém. Mas se você não matar, você está indo contra a lei que fala que não pode adulterar. E aí? Como que você vai fazer agora? E aí Jesus, que nunca vai ser enganado, nunca vai ser pego nessas pegadinhas. Talvez você jovem é pego na pegadinha do Enem, né? Você vai no Enem, faz uma prova lá e é pego por uma pegadinha, acha que a pergunta tá fácil e já fiz lá. Mas Jesus não, nunca vai ser pego desse jeito. Jesus ele vai e fala: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí ele volta a escrever na terra. Aí eles vão um embora, outro vai embora. E aí fica a mulher e ele fala assim: onde estão os seus acusadores? Ela fala: todos foram embora. E aí ele fala: eu também não te acuso. Vai e não peque mais. Ou seja, Jesus não só falou vai, ele falou vai, mas não peque. Não peques mais, não volte à sua vida de promiscuidade. Viva uma vida em santidade. É um exemplo muito interessante aqui para ver essas pegadinhas que os fariseus e os escribas faziam para Jesus. Primeiro tópico diz a hipocrisia dos fariseus e escribas. Aí nós temos aí o primeiro subtópico, a origem dos fariseus. Temos 3 destaques nesse subtópico, como eu sempre faço destaques. O primeiro destaque é o judaísmo era subdividido em 3 escolas principais: os saduceus, os fariseus e os essênios. Os fariseus pertenciam, em sua maioria, da classe média dos judeus. Eles eram muito próximos dos escribas, que eram responsáveis pela ideologia dos fariseus. Então, Flávio Joséfo ele fala em seu livro que existiam 3 classes principais dos judeus: a classe dos saduceus, a classe dos fariseus e a classe dos essênios. Eram classe política, teológica e que ditavam a lei de acordo com as classes dos judeus. Então, quem tinha uma classe mais alta, os ricos, os judeus ricos, eles seguiam os saduceus. Os saduceus, eles já estavam mais maleáveis àquela política romana. Quando na época de Jesus, tínhamos os romanos dominando e eles estavam ali mais ligados à política, estavam mais próximos ali do clero. Então, por estar do clero, geralmente quem está no alto escalão é mais suscetível a estar próximo dos líderes políticos. Os fariseus, eles eram um meio termo, eles estavam ali na classe média dos judeus.
Então, por eles estarem na classe média, eles geralmente, eles seguiam a lei, as tradições judaicas, porém eles não tinham ali tanto, eles não eram tão firmes em questão das tradições romanas. Então eles sabiam ali lidar com essa situação. Eles eram mais um meio termo da política da época, como a gente vê muito em classes médias, né? O pessoal da classe média não gosta da injustiça do governo, mas mesmo assim ainda entende que o governo ali serve para um bem comum da população, ou deveria ser assim. Já os essênios, por eles serem ali da classe baixa, eles tinham um sentimento mais contra a política romana. Então eles lutavam mais firmemente contra as práticas dos romanos, sobre a deturpação da lei mosaica. Então eles eram bem firmes nisso, e eles tinham ali apoiadores que eram os rebeldes judeus ali, que se rebelavam contra o Império Romano. Então, nós vemos que os fariseus, que Jesus bateu muito na época e que mais perturbou Jesus, podemos dizer assim, eram os fariseus, né? E eles eram muito próximos dos escribas. Então a gente vai ver bastante na aula falando que Jesus falava contra fariseu e escribas. Os escribas eram responsáveis por escrever e reescrever a lei judaica, e então eles tinham um entendimento maior da lei. E os fariseus tinham eles como pilar teológico e pilar das leis para poder lidar com a situação, ensinar as pessoas as leis judaicas. Então eles debatiam muito, eram muito próximos em questão da questão política. Segundo subtópico os escribas e fariseus acreditavam ser os verdadeiros mestres. Jesus afirma, 3 destaques, né, como eu sempre falo. Jesus afirma que os escribas e fariseus estavam assentados na cadeira de Moisés, dando a entender que conheciam bem da lei mosaica. Esse conhecimento era respeitado por todos os judeus que seguiam seus ensinamentos. Jesus não nega a sabedoria deles, porém alerta que eles não praticavam o que ensinavam, dando ao povo um jugo muito pesado. Jesus não deixa de afirmar em momento nenhum que os fariseus e os escribas entendiam da lei. Não é que eles não entendiam, eles entendiam bem da lei. E eles ensinavam. Jesus, em momento nenhum, não respeitou a maneira que os fariseus ensinavam. Eles entendiam, na verdade, né? Ele sempre respeitou e sempre deixou claro: vocês entendem da lei, vocês são conhecedores da lei. E eles eram muito respeitados pelos judeus, pois eles eram o pilar moral da lei mosaica, e eles, como Jesus fala, eles estavam assentados na cadeira de Moisés. O que significa estar assentado na cadeira de Moisés? Que a lei de Moisés estava sobre eles, e eles entendiam sim da lei, eles entendiam como funcionava, só não seguia. A gente vai ver mais pra frente que as atitudes deles eram mais hipócrita do que verdadeira. Eles não eram verdadeiros, e esse é o principal ponto da lição. Já vamos ao terceiro subtópico. Jesus repreende a falsa devoção dos fariseus. Jesus faz duras críticas à hipocrisia dos fariseus em relação às regras de purificação. Eles se julgavam puros e rejeitavam aqueles que se consideravam impuros. A verdadeira santidade vem do coração puro e sincero. Em consequência, nossas ações mostram a diferença no dia a dia. Aqui, em certo momento, Jesus está ali com os seus discípulos, e eles estão comendo. A gente vai falar um pouco mais sobre no próximo tópico, né? No tópico 2. Mas aqui já fala um pouco que os fariseus, os fariseus e os escribas, eles não seguiam corretamente ali a lei de purificação. Havia sido criada uma lei, vamos falar isso mais no tópico 2, que eles colocaram uma regra que não havia na lei mosaica, mas em questão das leis de purificação, eles utilizavam muito para rejeitar as classes inferiores. Então, quem era das classes inferiores não tinha como
se purificar, às vezes não tinha condições de se purificar da maneira que se exigia. E por isso eles utilizavam isso para negar essas pessoas, para se afastar dessas pessoas. E Jesus sempre bateu contra isso. Jesus sempre falou sobre isso, né? Que eles tinham uma regra de purificação que fazia com que eles tivessem uma regra moral ali que afastassem as pessoas que eles deveriam trazer para perto. Jesus, ele andava com prostituta. Jesus andava com publicano. Jesus, ele andava com ladrão, ex-ladrão, ex-publicano, ex-endemoniado. Jesus andava com essas pessoas que eram consideradas como impuras, como pessoas que não deveriam estar próximos dele. E por isso muitas vezes ele era rebatido por essas pessoas, pelos fariseus e os escribas devido a essas atitudes. Eles se julgavam superiores àquelas pessoas e com isso eles rejeitavam essas pessoas. Jesus sempre bateu de contra, pois é muito importante nós entendermos que nós não somos justos. Eu falo muito isso, nós não somos justos, nós somos justificados. Ou seja, Jesus pagou um preço para trazer a justiça para nós, mas não porque nós somos justos, mas porque nós fomos justificados, pois a nossa vida de pecado nos traz impurezas. Porém, nós pedimos perdão, somos restaurados, justificados e limpos. E com essa limpeza traz a sinceridade. Nós temos que viver uma vida de sinceridade, uma vida pura e sincera. Sendo assim, com atitudes sinceras, se nós vivermos uma vida em santidade, nós mostraremos para as pessoas ao nosso redor a diferença que é ser santo. E com isso nossas atitudes mudarão. Pois a gente pode ver, e muitas vezes nós ouvimos falar que a igreja ela é o maior centro de reabilitação que tem em toda a terra. A igreja ela traz reabilitação para a sociedade. A igreja ela pega um ladrão e traz ele de volta para a sociedade renovado, ex-ladrão. A igreja é o lugar que tem mais ex-ladrão, ex-prostituta, ex-assassino. Existem vários ex na igreja. Não existe assassino, não existe ladrão, não existe pessoas impuras, existem pessoas que foram purificadas. E se nós vivemos uma vida purificada, se nós sairmos dessas condições de viver apenas o nosso exterior, mostrando para as pessoas que nós somos santos, sendo que por dentro nós estamos impuros, nós começamos a mostrar para as pessoas, se nós sairmos dessa condição de pureza por fora e impureza por dentro, e fazer ao contrário, pureza por dentro, trazendo para fora, nós começamos a mostrar para as pessoas Jesus e como é bom Jesus e como ele é maravilhoso para trazer uma mudança de vida na sociedade. Já vamos ao segundo tópico, que diz a exterioridade da santidade e a prática da injustiça. O primeiro subtópico é: os escribas e fariseus faziam acusações injustas a Jesus e a seus discípulos. E aí, dois destaques. Jesus estava em Genezaré com seus discípulos e alguns escribas e fariseus perceberam que os discípulos não lavavam a mão para comer. Eles não se incomodavam com a falta de higiene, mas sim com a questão cerimonial criada pelos anciões e não pela Torá. Aqui nós vamos àquele ponto que eu havia falado anteriormente, mas agora eu vou falar mais sobre esse ponto, que é o seguinte: está Jesus com seus discípulos em Genezaré, fazendo milagres e falando do evangelho, e aí Jesus sempre trazia uma grande multidão com ele, trazendo assim um sentimento de inveja e indignação com os fariseus. Os fariseus olhavam aquilo e não conseguiam entender como que ele trazia tantas pessoas para a sua volta. E aí, os fariseus que estavam ali, que vieram de Jerusalém, ele percebe que os discípulos de Jesus se assentaram para comer e não lavaram as mãos. Só que aí os fariseus não estavam nem aí para a higiene pessoal deles. Claro que é muito importante você, antes de comer, lavar as mãos. Isso faz parte da higiene pessoal. Mas esse não é o ponto aqui desse texto.
O ponto principal desse texto é o seguinte, que eles não estavam seguindo uma lei, uma regra, uma cerimônia que foi feita pelos anciões e não que estava escrito na Torá. Se você for olhar lá na Torá, que livro de Levíticos ali, você vai ver que Levíticos fala que Moisés ele fala, né, no livro de Levíticos o seguinte: se um leproso foi cometido por lepra, ele é impuro, ele tem que estar fora da arraial. Se uma mulher está no seu período ali menstrual, ela precisa estar fora do arraial até ser totalmente purificada, que é aquele período de 7 dias. Se uma pessoa tem alguma doença que traz impureza para a carne, essa pessoa ela precisa estar fora do arraial. Isso está na lei. Mas na lei em momento nenhum diz que antes de você comer você precisa lavar as mãos. E os discípulos eles vão lá e não lavam as mãos. O que que os fariseus olhando aquilo dizem? Olha lá, ó, se diz o santo, se diz que é aquele que é o Salvador, né, o rei, mas os seus discípulos nem seguem as tradições. E aí Jesus olhando aquilo, entendeu a hipocrisia daquelas pessoas. E ele viu que eles estavam ali querendo julgar os discípulos de Jesus por não seguirem uma tradição que nem estava na Torá. Já vamos no segundo subtópico aqui, já tem ali a resposta de Jesus para aqueles acusadores. Subtópico 2 diz: Jesus demonstrou que os acusadores eram, na verdade, os transgressores. Jesus ele faz uma voltinha aí. Os escribas e fariseus julgavam Jesus e seus discípulos pela atitude de purificação. Porém, Jesus os rebatia mostrando o quanto eles eram hipócritas. Jesus cita na lei onde diz que os filhos deveriam honrar os pais, pois eles alegavam que o bem que possuíam era corbã, isto é, oferta ao Senhor, assim não precisavam deixar o dinheiro para os seus pais. Todos nós sabemos que na lei mosaica diz: honre o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Todo jovem sabe disso, todo professor fala isso para o jovem. Jovem, qual que é o primeiro mandamento com promessa? Honrar o pai e mãe. Só que aí o que os fariseus faziam, né? Ou incentivavam as pessoas a fazerem. Os fariseus incentivavam as pessoas a pegar os seus bens e dizer que eram do Senhor, que eram oferta ao Senhor. Sendo assim, eles não deixavam um sustento para cuidar dos seus pais quando eles se envelheciam. Ou seja, eles não honravam seus pais. Jesus, sabendo disso, ele fala: como que você pode me falar que meus discípulos não seguem a lei, sendo que vocês mesmos são hipócritas, de não seguir a verdadeira lei que está lá no Torá? Honra o pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. Ele olha lá e fala assim: vocês vão lá e fazem essas atitudes de hipocrisia. Incentivam as pessoas a dizerem que os seus bens é oferta ao Senhor para eles não cuidarem dos seus pais. Ou seja, Jesus está demonstrando a hipocrisia daquele povo, daquela classe que se dizia o padrão moral e lei, da lei mosaica. Eles eram aqueles que o povo tinha como pilar. Eles eram os líderes daquele povo. E eles incentivavam o povo a dar um jeitinho judaico, né? A gente tem o jeitinho brasileiro, mas eles não eram brasileiros, né? Eles eram judeus, né? Era o jeitinho judeu, né? O jeitinho judeu ali para poder burlar a lei e não ajudar os pais, ou então ficar com uma parte do dinheiro ali. Vocês entenderam o ponto que chegava a essas pessoas? No subtópico 3, o profeta Isaías já havia alertado a respeito da falsa santidade em nome da religião. Jesus exorta os escribas e fariseus que eram eles que estavam burlando a lei de Moisés por ganância. O profeta Isaías já havia alertado que o povo proferia adoração a Deus, mas seu coração estava longe e sua adoração era inútil. E aí eu já quero deixar aqui registrado Isaías capítulo 29, versículo 13, que é o que está na revista, onde Isaías ele fala: porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta de longe de mim,
e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Ou seja, Isaías ele fala assim: eis que o Senhor está dizendo que vocês dizem que adoram a mim, vocês dizem que seguem a minha lei, vocês professam adoração a mim, mas o coração está longe. O coração está lá longe, não está próximo de mim. O que Jesus está dizendo aqui? Que esses fariseus seguiam a lei, entendiam da lei, ensinavam a lei, ensinavam bem a lei, mas eles não seguiam de coração, eles não eram sinceros. Eles não faziam porque eles queriam seguir uma vida em santidade, mas sim que eles queriam mostrar para as pessoas que eles eram certos. E como que a gente pode entender aqui, até mesmo quando eles jejuavam? Eles queriam mostrar para as pessoas fisicamente que eles jejuavam. Então eles iam lá, deixavam o rosto sujo, para mostrar que estavam em jejum. Mas o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa ficar sabendo. E até mesmo Isaías falou isso em seu livro, que o povo já na época de Isaías já estava assim. Na época de Jesus então estava muito pior. Já vamos ao terceiro tópico, a cegueira espiritual. Primeiro subtópico, a cegueira espiritual dos escribas e fariseus. Temos 3 destaques. Jesus não se intimida em dizer que os escribas e fariseus estavam cegos e condutores de cegos. Eles se pegavam a ritos e tradições e não esqueciam da observância da lei divina. Todos queriam ver o que Jesus espalhava em seus milagres, traziam mais pessoas ao seu redor, gerando insatisfação aos fariseus e os escribas. Jesus ele nunca se intimidou em falar para os escribas e os fariseus que eles eram cegos, que eles estavam cegos e conduziam pessoas cegas. Cegos de quê? Cegos de conhecimento. Até se conhecia, mas não seguia. Eles não entendiam a verdadeira essência da lei. Eles não entendiam que a lei toda foi feita para trazer Cristo. E Jesus foi a consumação da lei. Eles não entendiam isso, pois eles eram cegos do mundo espiritual. Talvez eles eram muito entendedores da lei. Eles sabiam muito. Mas não adianta só saber. Você tem que falar para o seu jovem. Jovem, é importante entender muito bem da Bíblia. Você precisa estudar a Bíblia. Ler ela, folheá-la. Mas não adianta só saber se você não vive com sinceridade o que diz a palavra de Deus. Você precisa viver uma vida em santidade. Você precisa entender que a Bíblia ela é um manual para você viver uma vida em santidade. Mas essa verdadeira santidade vem do coração. Você precisa compreender o que a Bíblia diz. Porque existem muitas pessoas que são grandes entendedores da Bíblia. Porém, por não entenderem o sentido da essência do que diz as Escrituras, eles só entendem da Bíblia. Assim como aqueles fariseus entendiam da Bíblia, mas não sabiam a essência daquilo. Isso conduziam pessoas à cegueira. Elas não tinham a luz das Escrituras dentro delas. E isso não pode acontecer. Fala para o seu jovem, é importante entender da Bíblia, mas entenda a essência do que diz as Escrituras. O principal ponto da Escritura é trazer Cristo na sua vida. Jesus, ele vai trazer o entendimento. Quando Paulo fala, ore para que Deus dê entendimento, não é para que Deus venha trazer um entendimento do que está escrito, e sim um entendimento da essência daquilo que está escrito. Existe uma diferença. Porque eu posso entender muito bem os livros do que está escrito aqui na Bíblia. Eu posso entender todos os versículos da Bíblia. Mas se eu não entender o real motivo do que eu estou lendo, é inútil. É inútil. Eu preciso entender a essência. E eles se apegavam muito a ritos e tradições. Nós vemos muito hoje trazendo dentro da nossa vida secular, dentro da igreja mesmo. Tem muita gente se apegando a congresso. Não, vamos fazer um congresso. Aí briga pela cor da roupa. Naturalmente brigam pela cor da roupa. Não, porque tem que ser azul. Não, azul não fica legal. Quero vermelho. E aí causa dissensão, causa briga, separa as pessoas. Tá certo isso? Não. Aquilo que era para ser uma festa para adorar a Deus acaba se tornando uma tradição, um rito que faz com que as pessoas briguem entre elas. Deus não está nisso.
Deus está em uma vida em santidade, em amor. Jesus é amor. Então, mostre isso para os seus adolescentes, os seus jovens, que eles precisam entender que não adianta nada se preocupar com o congresso, não adianta nada se preocupar com o culto que vai ser feito, com o evento que vai ser feito, se aquilo não tiver um sentido de trazer almas para Deus, de uma adoração sincera e uma vida em santidade. Amém? Vamos aí, mas Pedro, segundo subtópico, Pedro pede que Jesus nos ensine. 3 destaques. Em alguns momentos, os discípulos também tiveram dificuldade de entender o que Jesus falava. Pedro não teve vergonha de pedir para Jesus explicar o que havia falado. É muito importante não ficar com dúvidas e sim buscar entender a palavra. Até mesmo os discípulos estavam encantados pela perspectiva teológica dos fariseus que ditavam a regra e conduta dos judeus. Você tem que entender uma coisa. Os discípulos estavam com Jesus ali uns 2 anos, quase 3. Porém, desde que eles tinham nascido, eles estavam sendo bombardeados pela lei judaica. Eles iam na sinagoga e eram ensinados pelos rabinos. Então, desde os 5 anos, um judeu ele vai para a sinagoga aprender o livro de Levítico, Torá, as histórias judaicas, para chegar aos seus 13 anos e se formar ali no Bar Mitzvah, né, que é o filho da lei. Então, os discípulos passaram por todo esse processo. Jesus também passou por todo esse processo. Desculpa, eu falei 13, mas é 12 anos. Jesus com 12 anos vai ao templo lá, onde as pessoas ficam maravilhadas pelo conhecimento de Jesus. Todos eles passaram por essas mesmas tradições judaicas. Então, assim, não é de se espantar que eles ainda tinham uma perspectiva teológica dos fariseus. Em que quando Jesus ele batia nos fariseus, eles tentavam entender e ficavam, mas Jesus, me explica mais ou menos o que o Senhor quis dizer. E aí Pedro não tinha vergonha de perguntar. Incentive o seu aluno a perguntar, ter interesse na palavra de Deus. O que contamina o ser humano é o que está no seu coração. Jesus explica que o que contamina o homem não é o que vem de fora, mas sim o que sai de dentro, do interior, provém os maus pensamentos e atitudes. As pessoas ainda hoje valorizam mais as tradições e ritos do que uma vida em santidade, uma vida espiritual fortalecida. Jesus explica que o que contamina não é o que entra, né? Porque ali, né, a gente pode entender o que Jesus quis dizer sobre isso, né? Que os judeus, né, os de seus discípulos estavam comendo com a mão suja, né? Não tinham lavado a mão e comiam, né? E aí havia sido advertidos. E aí Jesus fala: não é isso que contamina o homem. O que contamina o homem é o que sai de dentro. E a gente vai entender isso se a gente for parar para pensar em todos os pecados que a Bíblia demonstra. Todos os pecados surgiram de acordo com as consciências de dentro. Ou seja, Davi pecou, pois olhou. Eva pecou, pois olhou a fruta que era boa e agradável aos seus olhos. Então, assim, ao decorrer do que a gente vê na Bíblia, a gente vê que o pecado ele não vem de fora para dentro. O pecado ele vem de dentro para fora. Você pensou, olhou, agiu. Ou seja, tudo aqui dentro. E aí pecou. E Jesus quer dizer que o que não é o que está fora que contamina, e sim o que sai de dentro para fora. O que sai de fora para dentro vira alimento, ou seja, você vai se nutrir e vai depois defecar. Foi exatamente o que Jesus falou, defecar, vai sair para fora. Mas o que está de dentro para fora, esse é o problema. Você mata uma pessoa com palavras, com aquilo que está saindo de dentro para fora. Já vamos à nossa conclusão, né? Nessa lição aprendemos que a santidade vem de dentro para fora. Os escribas e fariseus viviam uma falsa santidade exterior e foram duramente criticados por Jesus. Eles acusaram os discípulos de Jesus de não cumprirem as tradições religiosas. Entretanto, Jesus derruba os argumentos deles, demonstrando que, em nome de uma falsa santidade, eles estavam dando mais importância às tradições humanas do que à essência, à palavra de Deus. Já quero agradecer esta aula. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Inscreva no canal, clica lá no sininho para receber notificações. Estamos com ideias para coisas novas no canal, para quadros novos. E também eu quero ouvir de vocês também, se tem alguma dica, tá? Já quero agradecer.
Deus abençoe a todos e tchau.